Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao quarto da Maria e do João, fase 3 agora. A gente já falou desse quarto aí quando a Maria nasceu, né? Que era um quarto para um bebê. Já falamos desse quarto quando o João estava chegando, onde a gente adaptou para ter dois bebês, na verdade, que a Maria não tinha nem 2 aninhos ainda. E agora eles estão numa nova fase, né? A Maria tá aí com 3 anos e pouquinho, o João com 1 ano e 7, 8. E o quarto mudou porque as crianças mudaram, né? Hoje elas brincam mais juntas, o quarto já pede uma outra dinâmica e é isso que eu quero mostrar para vocês. Para quem está chegando agora e quiser se contextualizar, eu vou deixar aqui abaixo o link dos 2 tours, de quando era só o quartinho da Maria, depois quando virou o quartinho da Maria e do João bebê, e aí você consegue se contextualizar para começar aqui com a gente nesse novo tour. Uma coisa que eu sempre prezo, né, em quarto de criança, quarto de bebê, é que a gente tenha o layout mais flexível possível. É muito bom que você consiga mexer, né? A cama já não tá tão legal aqui, eu preciso de mais espaço, eu vou trazer mais alguém para dormir aqui, né? Que você tenha essa flexibilidade no quarto. Então eu continuei, né, priorizando a maior quantidade possível de itens soltos, mas na parte do guarda-roupa eu tive que finalmente ceder e colocar um guarda-roupa um pouquinho maior para eles, né? Durante muito tempo eu fiquei com a cômoda e o armarinho solto. Na Maria funcionava super bem, inclusive eu conseguia colocar as coisas extras no armário, as coisinhas em uso na cômoda. Depois ficou a cômoda para o João, o armarinho para Maria, mas com o tempo realmente isso foi fazendo falta, ainda mais por serem 2 crianças. Então eu optei por mexer nesse layout, determinar esse espaço fixo para o guarda-roupa, mas conseguir deixar todo o restante do quarto ainda com essa flexibilidade. Nessa nova fase, as crianças estão brincando mais, né? Já não é tanto aquela coisa de ficar no berço, ou de ficar no tapetinho, ou de estar engatinhando, ou de estar se apoiando, eles já estão no movimento. Então, uma coisa que eu prezei bastante foi por criar estações de brincar. Então eles têm a estação de brincar na cozinha, eles têm a estação ali atrás onde ficam mais livrinhos, eu deixo um cestinho com brinquedinhos, então eles podem, né, tá explorando isso, e eles têm o cantinho da mesinha para quando querem desenhar, pintar e organizar. Nem sempre os 2 estão fazendo as mesmas atividades. Então é legal que com essa distribuição do quarto eles conseguem brincar sem se atropelar. É claro que esse quarto é um quarto relativamente grande, né, para um quarto de criança, então eu tenho essa possibilidade. Quando a gente fala de quartinhos menores, ainda que não seja tão simples fazer isso, é bem bacana que a gente tenha não várias estações, mas que a gente consiga pensar nessa autonomia da criança, né? Onde que ela vai brincar, onde que ela pode desenhar, onde que ela vai alcançar os livrinhos, será que ela consegue pegar aqui nessa prateleira o brinquedinho que ela quer? Então prezar por isso é uma dica que eu daria e eu acho que funciona super bem para quartinho infantil. Um grande desafio na hora que eu decidi tirar o berço, mudar a caminha deles, né, foi achar um modelo de cama que não ficasse muito pesado. Normalmente essas camas mais montessorianas, elas têm ou muita grade, né, ou aquelas casinhas, são desenhos pesados. E como são 2, eu não queria toda essa poluição visual para o quarto. Então foi difícil, digamos assim, chegar, né, num consenso do qual era o modelo da cama que eu queria, mas eu encontrei uma caminha super bacana. Muita gente me pergunta, não funciona, eles não batem a cabeça, eles não caem da cama, tá? Nunca aconteceu. Claro que às vezes fica um pezinho ali, aquela coisa bem de criança, mas não tive esse problema. O que acontece nessas laterais é que eu coloco as almofadinhas, as próprias almofadinhas decorativas, né, que ficam aqui na cama durante o dia, mas daí eles não viram e batem na madeira e acabam acordando. Então eu super aprovei essa cama, adorei, tanto visualmente, né, tanto na parte estética quanto funcional. Já coloquei a Maria pequenininha, ela já foi com 1 ano, eu acho, pra cama, e o João também. Meus bebês não foram bebês que ficaram muito no berço, apesar, para minha tristeza, porque eu queria muito que eles ficassem. Mas enfim, não se adaptaram, né? Então nessa parte do sono eu fui mexendo para melhorar, porque a gente sabe, né? Criança, quando melhora o sono, melhora para todo mundo, para a criança, para o pai, para a mãe, para a família. Uma coisa que eu não imaginava que eu ia curtir tanto é essa questão das prateleirinhas dos livrinhos, né? Eles adoram
eles mesmos pegarem os livrinhos, escolherem o da leitura. No começo eu até fiquei um pouco assim se eu colocava essa prateleirinha aqui. Eu sabia que visualmente ia ficar legal, mas eu tinha medo que eles caíssem, batessem a cabeça, alguma coisa assim. Nunca aconteceu nada e eles adoram. Já é tipo que meio que um ritual, né? Colocar naquela prateleirinha ali qual que vai ser o livrinho da noite, qual que é o livrinho preferido, como que isso tá acontecendo. Como essa parede também é uma parede de entrada do quarto, queria dar, né, um a mais assim para ela. Então, as bandeirinhas, que eu acho que é sempre algo super fofo, super kids, né? Que não é nem tão bebê, nem tão criança grande, então elas colaboram aí para essa decoração. Os quadrinhos, os ganchinhos, eu uso muito, por mim até teria mais aqui nesse quarto, já tô pensando num jeito de colocar aqui no ladinho do João também, porque eles penduram a roupinha que tá em uso, ou pijaminha, ou um brinquedo, né? Um boné, uma capa, mochilinha, então é super prático para criança. A questão da cozinha, eles usam muito, né? A Maria já adorava, o João também adora. Não tem muito isso de menina e menina, eles brincam muito. Na época eu lembro que eu fiquei super na dúvida, será que eu vou investir nisso? Vai fazer sentido? E super valeu, super se pagou. Toda mãe sabe que qualquer brinquedo que eles fiquem pelo menos 15 minutos já tá pago, né? E eles ficam muito mais que isso. Eu sento aqui no puff, eles fazem a comidinha, trazem, a gente prova, é super gostoso. E um cesto, né? Um cesto de vime, um cesto de palha, um cesto de tecido, seja o que for, aquele cesto que você vai jogar os brinquedos ali no final do dia para pelo menos deixar a bagunça levemente organizada. Essa mini estante também foi uma questão na época de decidir, né? Eu tava com um pouco de pressa, não queria esperar muito, queria comprar pronto, mas não achava exatamente como eu queria. Não queria mandar fazer, mas queria amarelinho. Entrei naqueles dilemas, né, que a gente entra. Mas eu encontrei essa na internet, em pinos, mandei pintar na cor que eu queria, achei que funcionou super bem. Não foi necessariamente assim pensado para combinar com a cozinha, mas eu achava que esse amarelinho da cozinha funcionava com esse papel de parede, né? Funcionava também assim de ser um quarto de menino e menina. Então achei que deu super certo. Fiquei na dúvida se eu fazia de 2 andares, de um andarzinho, né? E aí calhou que eu optei por algo um pouco mais leve, que não ficasse com tanta informação. Eu tenho um rack enorme na sala, onde eu também consigo guardar brinquedo, mas para quem precisa levar isso sempre para o quarto da criança, vale a pena você investir talvez em opções que caibam mais brinquedos, né? Pra mim tem funcionado. Era uma questão também, boto mesinha lateral para cada um, mesinha de cabeceira, deixa essa estantezinha fazendo a vez disso, e eu achei que funcionou super bem, né? Então assim, ela funciona para os dois, precisa apoiar uma mamadeira, precisa apoiar um livrinho, precisa apoiar alguma coisa de um deles, os dois têm acesso, né? Então isso eu achei super bom. Esse puff eu adoro, né? Sempre falo para vocês dele, a gente carrega para lá e para cá, as próprias crianças arrastam, então elas brincam com ele, os adultos sentam para ler historinha na hora de dormir, a gente senta aqui para eles fazerem a comidinha, então é um puff que funciona super bem, extremamente versátil aí para quarto infantil. E aqui é o cantinho do João. Depois que eu virei mãe, eu mordi muito a minha língua com esse negócio de quarto de criança, né? Que eu tinha muito aquela teoria de fazer algo mais duradouro, que a criança vai aproveitar por mais tempo, né? De não investir tanto no quarto da criança. Continuo achando que tem que ter o pé no chão, mas também acho que a gente tem que curtir cada fase, sabe? Porque passa muito rápido. Então foi muito gostoso curtir o primeiro quartinho do bebê, mas foi uma fase assim, ó, que voou, né? Depois ainda veio o João logo em seguida, então também gostei muito dessa mexida no quartinho deles, aproveitei também essa fase, e essa nova fase também tá sendo super gostosa. Então, conselho de mãe, né, não de profissional aqui, seria curta sim, faz o melhor que você pode, sabe? Deixa um quartinho gostoso para a criança estar ali envolvida com as coisinhas dela, entender o lugar dela na casa, entender onde que ela guarda as coisinhas dela. Isso tudo também vem com muita didática e com muito aprendizado. Outra coisa que eu me apaixonei foi esse papel de parede. Quando eu coloquei no quarto da Maria e do João, né, no quarto da Maria era um papel com fundinho branco e umas florzinhas azuis, mas ele era não tão preenchido quanto esse, e eu fui mudar, eu fiquei super na dúvida se eu ia gostar, se eu não ia achar demais, e eu simplesmente amei e não quero tirar. Então eu falei, não vou mexer nesse papel agora, né? Ele ficou aí, contou a história dos dois já bebezinhos, pequenininhos, dividindo o quarto, mas eu vou manter, porque ele tem uma delicadeza, ele é um azul que puxa levemente pro cinzinha, ele preenche, ele traz essa coisa da florzinha, mas como vocês podem ver aqui, a gente bota o cavalinho, o barquinho, um xadrez, né, mais masculino, a listra, e ele entra perfeitamente bem. Então eu curti muito essa ideia e a gente tem explorado bastante isso nos nossos projetos e consultorias, de fugir um pouco do óbvio nessas escolhas de papel de parede.
Esse cantinho também é um cantinho super explorado. Ele começou com as prateleiras de livrinhos, né? Essa coisa de colocar uma mais baixa para a criança alcançar. Inclusive depois eu trouxe o próprio organizador que era do berço, né, para cá. Então essa coisa das peças que elas vão crescendo com a criança, né? Eu queria muito isso pro quarto deles, que eles fossem contando essa história, né? Eu tenho aquela coisa de mãe assim que eles vão guardar o quadrinho, sabe, do quarto de bebê e falar: esse quadrinho aqui era do meu quarto de bebê e hoje eu uso aqui no cantinho X da sala da minha casa, né? Uma coisa meio romântica demais, talvez, mas eu gosto dessa ideia de as coisas irem sendo levadas, né? Então, o organizador do berço que vem para a prateleirinha, que deixa isso super acessível. Aqui também eles curtem, né? Botar os livrinhos, pegar, escolhem. Aqui eu trouxe até uma telinha que a Maria pintou numa festinha de aniversário. Então, essas coisas que você vai trazendo e a criança vai se identificando dentro do quarto dela, né? Tudo isso ajuda nessa identificação, nessa segurança que ela sente no espaço. Então, não é só para ser um quartinho bonito, né? É para ser um quartinho que também conte a história dela, porque a história dela tá começando e ela vem construindo isso. Essa história também da mesinha e cadeirinha também é super bacana. Essa cadeirinha aqui, ela veio lá da casa de praia do meu pai, e a Maria adorava ela. Eu trouxe porque era pequenininha para ela usar, e ela realmente determinou que era a cadeira dela, pegava a cadeirinha, levava para cá, levava para lá. Depois com o João eu resolvi fazer mais uma cadeirinha, mesinha, né? Ter esse espacinho deles onde eles sentam. Claro que eles riscam a mesa, claro que o negócio vai, né? É mesa de criança, né? A gente tem que ter um pouco desse desapego, mas eu acho que tudo isso faz parte da história. Como eu também queria trazer esse mix de cores e um pouquinho da madeira, que eu acho que é sempre importante ter, daí eu fui pesando, né? Já tinha a cozinha amarelinha, aquele módulozinho amarelinho, trouxe a mesinha verde, que eu acho que também fica, né? Tanto do menino, da menina, não tem tanto essa coisa. E daí a Mariana mesmo curte muito essa coisa do rosa, né? Ela é uma menininha super feminina e adora essas coisas, super vaidosa, super do rosa. Peguei a cadeirinha rosa para ela e achei que fez todo sentido. Então hoje eles curtem isso, eles sabem qual é a cadeira de cada um, eles levam para cá, levam para lá, sentam aqui juntos, tanto para desenhar, para ler, né? Às vezes até para pegar a comidinha da cozinha, traz para a mesa. E ela também anda pelo quarto, né? Então se eu quiser pegar essas cadeiras, essa mesinha, botar aqui no meio, trazer mais espaço para isso, envolvê-los mais nisso, super funciona. Para o guarda-roupa deles, eu segui o padrão da casa, né? Então todos os outros guarda-roupas da casa têm essa estética em lacra branca, com esse puxador cava nessa altura. Isso também é uma dica que eu dou, porque daí você estende a vida útil, né, do guarda-roupa. O guarda-roupa da criança precisa ser igual da casa inteira? Não, não precisa. Mas, né, dentro de um contexto de uma setorização da casa e pensando em aproveitamento, eu acho que é um item que, se ele está neutro, se ele não está interferindo, faz sentido que você siga essa lógica, né, siga esse padrão para poder usar aí por bastante tempo, inclusive numa mudança de quarto, né? Vou passar a criança para outro quarto, vamos fazer isso aqui um home office, um quarto de hóspedes, enfim, você consegue estar utilizando, né, sem maiores intervenções. Uma dica que eu acho super útil em quarto de criança é que a roupa de cama combine entre si. Primeiro, porque assim, a roupa de cama ela também vai decorar, né? Ela tá ali no dia a dia, no uso, você deixa o lençol, esse negócio de ficar montando colcha, montando não sei o que em quarto de criança não funciona. Então você já tem um lençol bonitinho, né? Os meus filhos ainda nem usam assim muito cobertinha, muito sobre lençol, né? Então assim, você já deixa aquele lençol, já deixa a cama estruturadinha e ela já tá arrumadinha, organizando e decorando. E outro ponto é que a roupa de cama, ela também pode sujar e não necessariamente você precisa trocar tudo. Então se você tem vários joguinhos, né? Não precisam muitos, 3, 4 joguinhos aí para cada cama, que combinam entre si. A criança sujou um pouquinho a fronha, você troca só a fronha. A criança sujou o lençol de baixo, uma coisa que vazou um xixi. Você vai fazendo aquele troca-troca e aquela misturinha fica até charmosa, fica até mais bonitinho do que usar todo o conjuntinho. Então, roupa de cama, lençol, cobertinha, mantinha, claro, isso vai estar, né, no inverno, no frio, você vai acabar usando, ou no verão com o ar-condicionado mais geladinho, mas que as coisas casem. Né, que você trocou de uma cama para outra também, principalmente quando você tem 2 camas no mesmo quarto, e isso não, além de não interferir, não prejudicar, pelo contrário, né, ele ajuda, ele agrega na decoração desse quarto. Vale lembrar que quem manda no tamanho do tapete é o layout do quarto. Então, conforme a gente vai mexendo no layout, às vezes a gente precisa sim ajustar a dimensão desse tapete.
Eu usei um tapete na fase 1 desse quarto, outro tapete na fase 2 e agora na fase 3 eu voltei com o mesmo modelo da fase 1, que eu adoro, mas num formato diferente, numa dimensão diferente, porque aqui eu precisava de um tapetão, né, que abrigasse uma parte da cama, que abrigasse essa extensão aqui do quarto e deixasse uma área bem gostosa aí para as crianças conseguirem explorar de uma maneira bem confortável o quarto, né, ainda aquecida, ainda que o piso seja de madeira, o tapete ele arremata, o tapete ele determina, ele traz essa questão do equilíbrio, da proporção para o quarto. Então o tapete é sim um item fundamental. E por mais que a gente defenda nessa coisa da casca, de ser o mesmo piso da casa, de seguir o mesmo padrão de armário, a gente consegue sim trazer elementos que vão contar a história dessa criança, que vão ter a personalidade dessa criança, que ela mesma possa escolher e que ela encontre no quarto dela um refúgio, um espaço lúdico e divertido para ela brincar e se divertir. Se você curtiu tudo que eu te mostrei aqui, ficou curioso para saber de onde é a cadeirinha, de onde é a caminha, qual é esse tapete, qual é a cor da estante, né? Todos esses detalhes estão organizados num e-book que você pode adquirir clicando no link abaixo. Se você gostou desse tour e quer acompanhar mais do nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades. E se quiser acompanhar o nosso trabalho no dia a dia, só seguir a gente lá no Instagram, que a gente está sempre por lá. Um beijo e até a próxima!